Segundo o 38ão, a Lei Áurea violou o direito de propriedade. Puta merda, vejam só. Esse é um dos grandes problemas também do libertarianismo, não é? O Murray Rothbard já postulava coisas absurdas nesse sentido. Esse é o grande problema também de você jovem, pensar dentro de uma caixinha ideológica que tem todas as soluções e você entende o que é melhor para o mundo. Não interessa se é comunismo, socialismo, libertarianismo, qualquer coisa do tipo. Como postulava o José Ortega y Gasset, ser de direita é o mesmo que ser de esquerda. Ambas com efeito formas de hemiplegia moral. Hemiplegia é paralisia. Você vira um paralítico moral e você acaba repetindo os chavões ideológicos, né, que você tem a solução para o mundo. Aliás, isso aqui historicamente já é incorreto. Tá? Ele postula aqui que se o Império Brasileiro não tivesse abolido a escravidão, ela terminaria normalmente através das leis já vigentes até 1945. Olha só. Acontece que o Brasil já era mal visto no mundo inteiro, tá? E isso prejudicava relações internacionais do Brasil, que viam com extremo maus olhos um país que tem a sua população majoritariamente cristã ser o último país do mundo a abolir a escravidão. Isso era uma vergonha absoluta para o Brasil, é uma vergonha para o Brasil absoluta até hoje. E como se o descontentamento com o imperador brasileiro tivesse sido ocasionado apenas por isso. Mas muito pelo contrário. O principal motivo foram as rusgas que o imperador Dom Pedro II fomentou com a Igreja Católica. Quando o Papa Pio IX mandou ao Brasil uma proibição de católicos se casarem com maçons, o imperador brasileiro comprou essa briga do lado dos maçons, inclusive mandou prender até alguns bispos católicos. Como se as leis, né, do ventre livre, por exemplo, já não tivessem gerado aquela casta mais canalha e absurda brasileira, um descontentamento também com o império. Então, este aqui não foi o principal motivo. Então, esse tipo de postulação do 38ão, até historicamente, é absolutamente incorreta. Mas vamos ver aqui o que ele falou e nós vamos fazer um paralelo disso com o grande inimigo do livre mercado no mundo hoje, que é inclusive a mão de obra escrava. Como vocês viram no vídeo de ontem, da BYD, o grande inimigo do livre mercado hoje em dia é a mão de obra escrava. Então vamos lá, vamos ouvir o que ele falou. Grandes motivos do Império ter acabado foi a revogação de propriedade. Aí que a escravidão acabaria de qualquer maneira em menos de 40 anos, não é isso? Sim. Já não tinha lei do ventre livre há mais de 10? Nossa, já tinha lei do sexagenário, não é isso? O foda é que é o seguinte, ele é um cara inteligente, ele faz esses construtos mentais que funcionam dentro da cabeça dele, só que os construtos mentais são sempre elevados à potência máxima da análise extrema. E aí ele sempre fica com os caras, sim ou não, sim ou não, sim ou não, os caras... que bicho pensa que nem um esquilo que tomou muito café, os caras se sentem compelidos a sempre corroborar com aquilo que ele está falando. A escravidão acabaria no Brasil antes da Segunda Guerra Mundial, velho. Sem revogar a propriedade de ninguém. E talvez essa chaga da República não tivesse chegado até a gente, né? Irmãozinho. Rapaz, você já ouviu alguém publicamente dizer que a Lei Áurea pode ter sido um grande erro, velho? Eu tenho medo disso aí. Eu tenho medo disso daí. Não, mas a escravidão já ia acabar, porra. O Rodrigo até tentou aqui falar, não, cara, você tá ficando completamente doido. Mas se eu não, aqui, se eu não. A escravidão já ia acabar. Não podia importar escravo. Quem nascesse não era escravo. Fizesse 60 anos era escravo, não é isso? Tá aqui eu tô dizendo, ia ser gradual. Aí a mulher chegou e disse assim, toda a sua propriedade agora não vale mesmo. Pô, só mais uns 50 aninhos. Você só vai trabalhar como escravo mais 50 anos, porra. Nenhuma. O proprietário de escravo vai ficar feliz com a monarquia? A monarquia não existe pra manter a porra da relação natural, pra garantir seus direitos? Como é que ela revoga sua propriedade sem indenização, porra? Hein? Isso aqui é muito suado, cara. Isso aqui é muito suado. E aí a Lei Áurea foi... O grande problema desses podcasts, bicho, é que o cara fica lá 2, 3 horas ficando completamente doido, velho.
um equívoco, então. Rapaz, foi uma lei que violou direitos de propriedade estabelecidos, que trouxe insegurança jurídica e impopularidade à Casa Imperial, não é isso? Trouxe popularidade e revogar a propriedade das pessoas? Hein? A lei do ventre livre trouxe popularidade ou impopularidade? A proibição de importar escravos trouxe popularidade ou impopularidade? A impopularidade com canalhas, com bandidos, com aqueles que vilipendiam a própria condição humana, foda-se a popularidade. Pau no cu. Inclusive o imperador demorou tempo demais. A imprensa brasileira, a revista Ilustrada, por exemplo, quem fazia a revista Ilustrada com grandes críticas ao imperador era Ângelo Augustini. O brasileiro nem sabe quem é Ângelo Augustini. Foi o maior quadrinista brasileiro, não, o maior quadrinista talvez do mundo inteiro, que começou as histórias em quadrinhos muito antes dos japoneses. E o brasileiro não sabe disso. Meu pai que foi pesquisar, porque aqui no Brasil você não tem nada a respeito dele, foi pesquisar em Sorbonne, na França. Depois você procura aí, Ângelo Augustini, Império, Escravos. Ele fazia gravíssimas críticas ao imperador a todo momento na revista Ilustrada sobre o Brasil ser o último país do mundo, a vergonha absoluta, abolir a escravidão. Para quê? Para continuar lambendo canalha, bandido. Bandidos. Não tem como, né? Até porque a Se, propriedade... você olha, se amanhã o governo disser, rapaz, a distribuição de terras no Brasil, ela foi justa ou injusta? Injusto. Então pronto, vamos acabar a propriedade de terra nesse país, a gente vai fazer igual a China e leilar a merda toda. Pode, a maioria das pessoas vão até considerar justo, mas qualquer um tem um... Você pega lá o construto mental, leva ao extremo e fala sim ou não. O cara nem pensou, não refletiu ainda sobre uma questão absolutamente complexa. Ele não refletiu ainda, não, mas o esquilo doido, cheio de café. Sim ou não, sim ou não, sim ou não? pedaço de terra vai ficar puto, não é isso ou não? É mentira o que eu tô dizendo aqui, Leão? Não. É mentira, sim, sim ou não? É mentira, não. O cara, o Wilkinho que caiu pra cima, né? É foda, velho. Odeia a casa é minha, não é isso ou não? Você tem que como revogar a propriedade do vizinho, né? Como... Enfim, chega esse papo, é papo de maluco, velho. Um dos grandes inimigos do livre mercado hoje em dia é a escravidão. Tá? O maior inimigo do livre mercado é a escravidão. Para exemplificar isso, eu vou colocar aqui o Milton Friedman dando a sua palestra clássica a respeito do lápis. Look at this lead pencil. There's not a single person in the world who could make this pencil. Remarkable statement? Not at all. The wood from which it's made, for all I know, comes from a tree that was cut down in the state of Washington. To cut down that tree, it took a saw. To make the saw, it took steel. To make the steel, it took iron ore. This black center, we call it lead, but it's really graphite, compressed graphite. I'm not sure where it comes from, but I think it comes from some mines in South America. This red top up here, the eraser, bit of rubber, probably comes from Malaya, where the rubber tree isn't even native. It was imported from South America by some businessmen with the help of the British government. This brass ferrule, I haven't the slightest idea where it came from, or the yellow paint, or the paint that made the black lines, or the glue that holds it together. Literally thousands of people cooperated to make this pencil. People who don't speak the same language, who practice different religions, who might hate one another if they ever met. When you go down to the store and buy this pencil, you are in effect trading a few minutes of your time for a few seconds of the time of all those thousands of people. What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil? There was no commissar sending out orders from some central office. It was a magic of the price system, the impersonal operation of prices that brought them together and got them to cooperate to make this pencil so that you could have it for a trifling sum. That is why the operation of the free market is so essential, not only to promote productive efficiency, but even more, to foster harmony and peace among the peoples of the world. Milton Friedman, com certeza, um grande gênio. Ele, liberal, inclusive, que deu a ideia ao mundo do salário mínimo que utilizamos até hoje. A pessoa precisa do mínimo para viver com dignidade. O problema do lápis
é que o capitalismo nem é bom, nem é ruim. É simplesmente um sistema que entende que o ser humano sempre está atrás de lucrar, seja por mercadoria, seja por serviço, o ser humano é movido pelo lucro. Ele simplesmente compreende isso. Agora, apesar de o exemplo dele parecer harmonioso, bonito, vivaz, e se eu utilizar mão de obra escrava com o poder estatal de subjugar para dominar toda a cadeia produtiva deste lápis e, através das leis do próprio capital, subjugar o livre mercado. É exatamente este o grande problema que o mundo vive hoje, dependente da manufatura barata chinesa que subjuga a população mais miserável, mais pobre do seu país a condições de escravidão para dominar os mercados do mundo inteiro. É o que vocês viram agora mesmo, olha aqui a alma mais ou menos. Você quer pastel de flango? Ai, pastel de frango, você não tem um pastel de calango. Vocês viram agora mesmo com a BYD? É isso que está acontecendo em todos os setores do mundo. Se esse vídeo fez sentido para você, peço por favor, verifique a sua inscrição nesse canal. O seu gostinho é muito importante. Clicar no like, aposto que você não clicou, você é corno, alguma coisa do tipo. E o seu comentário também. Em tempos de paralisia moral, você é fundamental neste canal aqui. Né? E fuja disso. Você que é jovem, acha que está seguindo um cara aí, o cara fala coisas que parecem, à primeira vista, ser inteligentes, não vire um paralítico moral. A solução para o mundo não está em caixinhas ideológicas políticas. Está na análise fria da própria realidade, tá? E de coisas que precedem, tá, teorias ideológicas, como, por exemplo, o direito à sua vida e à sua liberdade. Eu já ia esquecendo de recomendar a leitura de hoje para embasar esse vídeo. Eu tenho isso aqui no meu Kindle, tá? Então, The Empire of Lies, The Truth About China in the 21st Century, do Guy Sorman, tá? O Império de Mentiras Chinês. Um rapaz comentou aqui, não, mas isso aí só pode ser baseado em preconceito seu, Nando. A China tirou mais de 800 milhões de pessoas da pobreza, segundo o próprio governo chinês. Né? O que existe é um grande império de mentiras para subjugar o mundo através daquilo que chamamos de capitalismo vermelho, o capitalismo comunista chinês construído à base de sangue e escravos, tá? Recomendo a leitura.